Alô, pessoal, como é que vocês estão? Aqui, professor Nunes. Eu trago matriz de objetivos e conteúdos do exame final Física 12ª classe. A ideia aqui é analisar essa matriz, quais são matérias que escaparam, quais são as matérias que vão aparecer. Como sempre, conteúdos, ondas eletromagnéticas, né? Isso aqui não falta. O examinado deve ser capaz de interpretar fenômenos da natureza com base nas propriedades gerais e específicas das ondas eletromagnéticas. Significa que vais fazer o exame de física, é importante você estudar bem as propriedades, não é, gerais e específicas das ondas eletromagnéticas. Estamos a falar de reflexão, refração, difração e interferência. Então vai aparecer um problema, não é? Então, um exemplo, aí você vai ter que saber identificar, trata-se de que propriedade. Estamos juntos? Depois, formas de transmissão de calor. Interpretar fenômenos da natureza com base nas formas de transmissão de calor. Aqui não falam, sim, já tem a equação fundamental da calorimetria. Aplicar a equação fundamental da calorimetria na resolução de um problema concreto. Então, temos que conhecer a fórmula, não é? De calor, que é igual a calor específico, massa, variação da temperatura. Então é importante você conhecer esta fórmula para resolver o problema. Depois, radiação do corpo negro, lei de Wien e de Stefan. Aplicar as leis de Wien ou Stefan Boltzmann na resolução de um problema concreto. Aqui, pessoal, temos que estudar tudo, desde gráficos, não é? Da temperatura em relação ao comprimento de onda, que é radiância em relação ao comprimento de onda, por aí, aquelas curvas todas, conhecer fórmulas, conhecer bem a lei de Wien, questão de proporcionalidade, não é? Então, saber calcular as razões das temperaturas, quando o comprimento de onda aumenta, o que acontece com a frequência, quando a temperatura aumenta, o que acontece com a emissividade, a irradiância, quer estudar tudo, pessoal. E já agora neste canal tem essas aulas que falam disso, ok? Antes de nós continuarmos, pessoal, se inscreva nesse canal já de agora. Tá já falando de que província? Aqui de Maputo. E aí, qual é a província, pessoal? Estão aí o pessoal de Nampula, pessoal de Zambésia. Estão aí os berenses, a terra do Xiveve. Estão aí. Então, diga aí de onde é que estás a acompanhar, qual é a província, e já agora, também de outro país, Brasil, Portugal, Angola, ok. Então, eu sei que tem muitos palopes aí a acompanhar esse nosso humilde canal. Depois nós vamos falar de fenômeno fotoelétrico. Aplicar as leis do fenômeno fotoelétrico na resolução de um problema concreto. As leis, né? Você conhece a lei do fenômeno fotoelétrico. Aqui você deve conhecer bem aquela equação aí de Einstein, ok? A energia aqui, a incidente é igual à frequência limite mais energia cinética máxima. É importante conhecer, pessoal, como é que nós calculamos função de trabalho, interpretar o gráfico da energia cinética ou potencial de paragem em função da frequência. Radiação incidente, é importante conhecermos aqui o gráfico, identificar as propriedades dos raios-x, aí já é o ponto 2. Raio-x, identificar as propriedades de raio-x, explicar a transformação da produção de raio-x na resolução de um problema, interpretar o espectro, ok. Que não falam de resolução de um problema, eu creio, né? Temos que conhecer todas aquelas equações de raio-x, aplicar a equação de Planck para níveis de energia no átomo de hidrogênio. Aqui tem a ver com níveis de energia do átomo de hidrogênio. Variação de energia é igual à constante de Planck vezes frequência. Temos que conhecer bem esta fórmula. Depois disso, vamos para a física nuclear. Partículas nucleares e sua representação. Distinguir as diferentes partículas nucleares, não é? Se é alfa, se é beta menos, beta mais, gama, aquela coisa toda. Identificar elementos isótopos, isóbaros. Eu acredito que vai aparecer um exercício aqui, não é? Em que você tem de dizer quais são os elementos isótopos ou quais são isóbaros. Não é importante isso? Identificar os tipos, diferentes reações nucleares. Isso, claro, não vai faltar. Vai aparecer uma
equação, então temos que saber acertar e identificar que tipo de reação nuclear se trata, se é fissão, fusão ou desintegração, ok? Então, a questão a dizer é que reações de fissão e de fusão, isso aqui não falta. Calcular o defeito de massa ou energia libertada numa reação de fissão nuclear, sabendo que energia é 931 vezes defeito de massa, né? Temos que conhecer esta fórmula, isso aqui não vai falhar, isso aqui. Calcular a fração, aqui já leis de desintegração radioativa, não é? Já que calcular a fração ou número de núcleos por se desintegrar. Ok? Determinar a atividade de um núcleo radioativo, determinar a vida média de um núcleo. Ok? Essa é a parte. Vamos passar para novo ponto. Vamos passar para um outro ponto aqui. Ok? Mecânica dos fluidos. Agora então vamos ter que falar da mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos, hidrodinâmica. Então aqui, pessoal, não vai sair, creio eu, nada vai sair, tudo tem a ver com hidrostática, né? Aplicar a definição de vazão volúmica, para o cálculo do valor de uma grandezas desconhecidas. Então, temos que conhecer aquela fórmula da vazão, não é? Que é igual a volume sobre variação do tempo. Depois, diz o seguinte, fluido ideal. Explicar o conceito de fluido ideal, aplicar o princípio da continuidade na resolução de problema, que é o princípio de continuidade. Isso aqui não falta, tem que conhecer aquela fórmula, pessoal. Estamos juntos? Aquela fórmula que diz que... Então, diz o quê? Diz que velocidade 1 vezes área 1 é igual a velocidade 2 vezes área 2, ok? Então, aqui a vazão sempre é constante, pessoal. Então, vamos lá. Depois diz assim, princípio de Bernoulli. Aplicar o princípio de Bernoulli na resolução de um problema concreto. Temos que conhecer princípio de Bernoulli. Isso, hidrodinâmica. Depois, vamos para gases. Caracterizar um gás ideal. Depois, característica de um gás ideal, não é? Os parâmetros de estados de um gás ideal. Isoprocessos, pessoal. Temos que conhecer os isoprocessos aqui, isobárico, isovolumétrico, isotérmico, ok? Depois, equação de estado de gás perfeito. Aplicar a equação de estado de gás perfeito ideal na resolução de um problema. Ok? Pressão vezes volume igual a número de moles, constante universal de gases, variação da temperatura. É importante conhecer essa fórmula. Isoprocessos, né? Aplicar os isoprocessos no cálculo de um parâmetro de estado. Temos que conhecer, pessoal, todas as equações. O que acontece no processo isotérmico? Aí tem aquela equação, processo isobárico, não é? Isovolumétrico. Então temos que conhecer aquelas fórmulas, não é? É isso aí. Interpretar os diagramas dos isoprocessos. Acredito eu que vão trazer uma outra informação, não é? Então, e aí você tem de saber, né? Tem de saber as transições. Vão aparecer aí as transições, você deve saber de A até B, se é isobárico, se é isocórico, se é isotérmico, é importante conhecer isto. Depois temos termodinâmica, trabalho termodinâmico. Calcular o trabalho termodinâmico de um gás nos diferentes isoprocessos. Aplicar a primeira lei da termodinâmica aos isoprocessos. Primeira lei da termodinâmica. Então, temos que conhecer aqui, ok? As fórmulas de como calcular o trabalho realizado por um gás. Então, é o que eles querem. Depois temos oscilação mecânica. Oscilações mecânicas, essa é a última parte, né? Caracterizar oscilações mecânicas. Interpretar o gráfico da elongação em função do tempo. Isso já é gráfico da elongação em função do tempo. Temos que conhecer aquele gráfico, não é? De certeza é conhecer aí como calcularmos o período, a frequência angular com o gráfico dado. Determinar a aceleração ou amplitude a partir da equação da aceleração em função do tempo. Então, aqui
temos que conhecer a equação da aceleração e evolução do tempo. Não falaram nada da equação da elongação e evolução do tempo, também não falaram nada da equação da velocidade e evolução do tempo. É importante dominar essa equação aqui, o que eles querem. Gráfico da velocidade e evolução do tempo. Também temos que conhecer. Eu creio que não vai aparecer gráfico por exemplo, vamos lá, de elongação e evolução do tempo e gráfico de velocidade e evolução do tempo. Não. Aqui é assim, você estuda tudo. Tem algumas matérias, alguns tipos de exercícios que não vão sair no exame da primeira época, mas vão cair na segunda época. Tem exercícios que vão sair na segunda, ou seja, não vão sair na segunda, vão cair na primeira. Então você não sabe o que vai sair na primeira, não sabe o que vai sair na segunda. Meu brada, estuda. Interpretar o gráfico da velocidade em função do tempo. Aplicar as equações de Thomson na resolução de um problema. Aquelas equações: período igual a 2 vezes π, raiz quadrada da comprimento do fio, aceleração de gravidade, ou período 2 vezes π, raiz quadrada da massa sobre constante elástica, né? Então é isso, meus companheiros, aqui ficou a matrizes de física, não é? Partilha este vídeo para teus bradas e neste canal nós faremos a preparação desses exames da 12ª classe. Fui!